A última semana da vida de Jesus foi extremamente intensa também para os seus discípulos. Veja o que aconteceu nessa última semana. A entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, a celebração da Páscoa no cenáculo, as orações de Jesus no Getsêmani, a traição perpetrada por Judas, o julgamento, as zombarias, o espancamento de Jesus, a crucificação do Senhor Jesus e a morte do Cristo e o seu sepultamento. Tudo isso aconteceu em uma semana e deixou os discípulos extremamente perturbados. Depois disso, o rasgar estrondoso do véu do templo, túmulos de justos que se abriram, o corpo de Jesus retirado com cuidado da cruz e colocado no túmulo antes do sábado. Em seguida vieram a confusão, o desânimo, as perguntas: como puderam se enganar tanto? Os seguidores de Jesus estavam decepcionados, abatidos e confusos. Era a maior reviravolta na vida deles. O que não conseguiam perceber é que aquilo era apenas um momento dentro da maior história de todos os tempos. Enquanto dois deles caminhavam pela estrada de Imaús, Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Olha, irmãos, o que tinha acontecido com os discípulos? Eles estavam esperando um libertador, porém estavam diante da morte da cruz, do sepultamento do tão aguardado rei. Era uma frustração total, era uma total aflição, um desânimo. Eles tinham presenciado agora o mais importante fato histórico do conflito entre o bem e o mal. Quais eram os diferentes pontos de vista dos discípulos de Jesus relativos aos últimos acontecimentos? Os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús tiveram Jesus junto com eles, mas não perceberam que era Jesus. E eles tinham pontos de vista diferentes. Quais eram os pontos de vista dos discípulos? Os discípulos estavam preocupados, entristecidos. Eles estavam frustrados. Eles esperavam o Redentor de Israel, e este há 3 dias tinha morrido. Eles já sabiam da notícia da ressurreição. Esse está em Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 27. Mas Jesus, que agora estava caminhando com eles, o que fez? Advertiu sobre a demora para crer nas palavras dos profetas. Os profetas tinham profetizado o que deveria acontecer com o Cristo e o que tinha acontecido com o Senhor Jesus. O sacrifício de Cristo antecedendo a sua glorificação. E agora então ele explicou aos discípulos, aos 2 discípulos, as profecias referentes ao Messias que constavam na Bíblia. Bem, eles agora foram contar aos outros o que havia acontecido. Mas então Jesus se apresentou agora aos discípulos reunidos, que ficaram com medo, que ficaram perturbados. Lucas 24, verso 38, palavras do Senhor Jesus. Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Ele estava dizendo assim, vocês não conheciam as profecias, não sabiam das profecias, não se lembravam do que eu havia dito. E veja agora por que é que vocês estão com dúvidas, por que vocês estão assustados. Hoje o Senhor Jesus também caminha ao nosso lado e ainda temos dúvidas, ainda ficamos perturbados, da mesma forma que os 2 discípulos no caminho de Emaús. Essa também é a mensagem de Jesus para nós hoje. Com frequência esquecemos que ele caminha ao nosso lado nos vales da vida. Muitas vezes não os reconhecemos. Os discípulos que haviam estado com Jesus 3 anos e meio não o reconheceram num primeiro momento. Esquecemos que existe muito além do que vemos. Permitimos que a aflição e a dúvida se instalem no coração, como se a nossa vida não tivesse segura nas suas mãos. E não raras vezes achamos que sabemos melhor do que Jesus o que realmente está acontecendo conosco. Veja, os discípulos perguntaram para Jesus, você não sabe o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Como quem diz assim, sabemos mais do que você. Muitas vezes nós achamos que sabemos mais do que o Senhor Jesus. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que o meu procedimento está correto. Sabemos mais do que Jesus. Tem algumas passagens que a nossa lição cita para que sejam lembradas nas tribulações
e nas crises. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmãos, aqui está escrito. Não são somente as coisas boas, as coisas agradáveis, mas são todas as coisas ruins, as coisas desagradáveis, as coisas que nos deixam perturbados. Filipenses 4, versos 4 a 13, lá nós encontramos o seguinte: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo alegrem-se. Eu gosto muito desse verso, irmãos. O apóstolo Paulo fala assim: alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se no Senhor. Mas ainda sejam moderados. Isso quer dizer, não sejam aflitos. Não estejam aflitos. Orem, supliquem, deem ações de graças. E a paz de Deus guardará a mente. O Deus da paz estará com vocês. Ocupem os pensamentos com virtudes. Ocupem o pensamento com coisas boas. E um verso conhecido de todos: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos no Senhor Jesus que nos fortalece. Texto de Tiago, capítulo 1, versos 1 a 4, nós encontramos que ele diz assim: alegrem-se nas provações. As provações produzem perseverança. A ação completa. Vocês vão ser perfeitos, íntegros, sem falta de nada. Tiago 1, verso 12. Aquele que suporta com perseverança a aprovação, após ter sido aprovado, receberá a coroa da vida prometida pelo Senhor. Suportar com perseverança as provações. É isso que o Senhor recomenda, é isso que o Senhor diz para cada um de nós. Suportem com perseverança as provações e vocês vão receber a coroa da vida que foi prometida pelo Senhor Jesus. O Senhor nos consola nas tribulações para que possamos também consolar os outros. Veja, irmãos, esse objetivo missionário das provações. 2 Coríntios 1, 4. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que quando os outros estiverem aflitos, necessitando nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. O que está dizendo esse verso, irmãos? As pessoas todas sofrem por tribulações, sofrem aflições. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim: vocês que são consolados pelo Senhor Jesus Cristo, vocês têm competência também para consolar os outros quando eles estiverem nas tribulações. Esse é um objetivo missionário das tribulações. Somos atribulados, ficamos aflitos, mas desenvolvemos a experiência, a esperança. E é isso que nós devemos passar para os outros, que também sentem necessidades, que também sentem aflições, que também se encontram em provas. Devemos ajudá-los. Somos provados para ajudar aos outros nas suas próprias provações. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos essa visão missionária de ajudar os outros nas suas dificuldades. E quantos, irmãos, nós podemos lembrar que se encontram em dificuldades? De todo tipo de dificuldade. E nós podemos ajudá-los apresentando o Senhor Jesus, que nos conforta em toda a tribulação.